O número 0, riscado com força no campo da gorjeta, feito com uma caneta de ouro maciço sobre a nota fiscal de R$ 3.000, parecia gritar mais alto do que qualquer cliente naquele restaurante estrelado. Lucas sentiu o sangue drenar de seu rosto, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava a pasta de couro. Ele havia servido aquela mesa por 4 horas ininterruptas. Havia corrido para buscar o vinho de uma safra específica no adega subterrânea. Havia cortado a carne do cliente com precisão cirúrgica, porque o homem alegava ter dor no pulso, e havia até mesmo conseguido, milagrosamente, um remédio para a azia na farmácia da esquina, no meio do expediente. Ele fez tudo isso com um sorriso, engolindo o cansaço de quem dormiu 3 horas, pensando apenas em uma coisa: a bombinha de asma da sua filha, Alice, que estava vazia há 2 dias. Aquele cliente não era um homem comum. Era Silas Von, o magnata da tecnologia, conhecido por dar gorjetas que mudavam vidas. Os colegas de Lucas na cozinha já tinham cantado a vitória. Hoje você faz o aluguel do ano, Lucas. Mas ali estava, 0, nem um centavo. Silas Von levantou-se, ajeitou o terno de linho que custava mais que a casa de Lucas e olhou nos olhos do garçom com uma expressão indecifrável, quase de decepção. O serviço foi adequado, disse o bilionário, antes de virar as costas e caminhar para a saída, seguido por 2 seguranças. Lucas ficou paralisado no meio do salão, sentindo os olhares de pena dos outros garçons e o olhar de escárnio do gerente, que adorava ver seus funcionários falharem. Ele não sentia raiva, sentia o peso esmagador do fracasso. Como ele explicaria para Alice que o Papai Noel rico não veio? Ele segurou o choro, pegou a bandeja para limpar a mesa, sentindo-se o menor homem do mundo. Mas quando ele levantou o prato de sobremesa, que Silas mal havia tocado, viu algo que não deveria estar ali. Não era dinheiro, não era um cartão de crédito. Era um guardanapo de linho dobrado, pesado, com algo rígido dentro. E escrito no tecido com a mesma caneta de ouro, havia uma frase: "O dinheiro é fácil. O que está aqui dentro vai te custar tudo o que você tem, mas vai te dar o que você nunca sonhou." A vida de um garçom em um restaurante de elite é um exercício diário de invisibilidade. Você vê tudo, ouve tudo, mas não pode ser nada além de uma sombra eficiente. Lucas dominava essa arte. Viúvo há 2 anos, ele transformou sua vida em uma missão suicida de trabalho para preencher o vazio deixado pela esposa e garantir que a pequena Alice, de 6 anos, não sentisse a falta de nada, exceto talvez da presença do pai que estava sempre trabalhando. O Le Chateau era o palco onde a elite da cidade ia para gastar fortunas e inflar egos. Lucas odiava aquele lugar, odiava o desperdício de comida, odiava a arrogância dos clientes que estalavam os dedos, mas ele precisava das gorjetas. O salário base mal cobria o aluguel do quartinho e mofado onde moravam. Quando Silas Von sentou em sua praça, Lucas viu a salvação. Von era uma lenda. Diziam que ele tinha deixado um carro de presente para uma garçonete na semana anterior. Lucas deu seu sangue naquela noite. Ele foi perfeito. E a recompensa foi um 0 humilhante e um guardanapo enigmático. Aquele momento não foi apenas uma decepção financeira, foi um teste de fé. Lucas estava no limite. Ele podia amassar o guardanapo e jogá-lo no lixo, xingando o bilionário pão duro. Podia ir para casa e chorar, mas a curiosidade, aquela chama teimosa que nos impede de desistir, o fez guardar o objeto no bolso. Ele não sabia, mas ao tocar naquele linho, ele tinha acabado de aceitar entrar em um jogo perigoso, onde a gorjeta não era o prêmio, mas sim a entrada para um labirinto que testaria se ele era apenas um bom garçom ou um homem extraordinário. Antes de descobrirmos o que tem dentro desse guardanapo misterioso e o que Lucas vai fazer, eu quero saber de você. Alguma vez você já se dedicou muito a algo ou alguém e não recebeu nenhum reconhecimento?
De qual cidade você está assistindo a essa história de superação? Comenta aqui embaixo. Sua história importa. O gerente do restaurante, um homem baixo e com um bigode oleoso chamado Senhor Gomes, aproximou-se da mesa como um urubu farejando carniça. Ele viu o rosto desolado de Lucas e o recibo com o 0 grafado. Um sorriso cruel se formou no canto de seus lábios. Eu avisei, Lucas, sibilou Gomes, alto o suficiente para que os outros funcionários ouvissem. Você se esforça demais. Fica parecendo um cachorro pedindo comida. Gente rica não gosta de desespero, gosta de eficiência invisível. Você suou perto do vinho dele? Você gaguejou? O Sr. Von não deixa 0 sem motivo. Você deve ter feito alguma besteira monumental. Gomes arrancou o recibo da mão de Lucas. Isso vai para o seu relatório de desempenho. Mais uma dessas e você volta a lavar pratos. Agora, limpe essa mesa. O próximo cliente chega em 5 minutos e eu não quero ver essa sua cara de enterro espantando a clientela. Lucas não respondeu. Ele não tinha forças para brigar. Ele engoliu a humilhação como engolia o café frio todas as manhãs. Enquanto recolhia os talheres de prata, sentiu o peso do guardanapo dobrado em seu bolso, queimando contra sua perna. O que poderia ser? Uma chave? Um chip? Ou apenas uma piada de mau gosto de um homem que tinha tudo e se divertia brincando com quem não tinha nada? Ele terminou de limpar a mesa, levou a louça para a copa e se escondeu no banheiro dos funcionários por 1 minuto. Suas mãos tremiam. Ele tirou o guardanapo do bolso. O tecido era macio, caro. Ele o desdobrou com cuidado. Dentro havia um cartão de visita preto, fosco, sem nome de empresa, apenas com um endereço em um bairro industrial afastado e um horário, 030 AM, hoje. E junto com o cartão, havia uma nota de $1. Uma única nota, velha e amassada. No verso da nota, escrito à mão, dizia: o valor não está no papel, está na troca. Se você tiver coragem de não me julgar pelo 0, venha buscar o resto. Lucas olhou para o relógio. Eram 11 da noite. Seu turno acabava à 1. O endereço era longe, perigoso. Ir até lá significava gastar o dinheiro do transporte da semana em um táxi ou andar por horas na madrugada. Significava deixar Alice sozinha dormindo por mais tempo do que o normal. Significava arriscar sua vida por um bilhete de um homem que o tratou com desprezo. Ele pensou em jogar tudo na privada e dar descarga. Era o sensato a se fazer. Mas então ele lembrou da tosse de Alice na noite anterior. Lembrou do som do peito dela chiando. Lembrou que o aluguel vencia em 2 dias e ele não tinha metade do valor. O 0 de Silas Von tinha tirado suas opções. Ele não tinha nada a perder, porque já estava no fundo do poço. Lucas lavou o rosto, olhou-se no espelho manchado e viu um homem cansado, mas viu também um pai desesperado. Ele guardou o cartão e a nota de $1. Ele iria. Ele não sabia se encontraria um pote de ouro ou uma armadilha, mas ele iria olhar nos olhos de Silas Von mais uma vez e perguntar por que ele brincava com a vida de um trabalhador. O resto da noite foi um borrão. Lucas serviu mesas, sorriu, foi invisível. Quando o restaurante fechou e Gomes o liberou com um último olhar de desprezo, Lucas saiu pela porta dos fundos. A cidade estava fria e úmida. Ele pegou sua bicicleta velha, o único meio de transporte que possuía, e começou a pedalar. O endereço ficava a 20 quilômetros dali. Suas pernas, já exaustas de ficar em pé o dia todo, queimavam a cada pedalada. A rua ficava cada vez mais escura, os prédios de luxo dando lugar a galpões abandonados e ruas mal iluminadas. O medo tentou fazê-lo voltar várias vezes. Isso é loucura, ele repetia para si mesmo. Ele vai rir da minha cara, ou vão me assaltar. Mas a imagem do 0 na conta o impulsionava. Era uma questão de honra agora. Ele chegou ao endereço a 0255. Era um armazém antigo, com portões de ferro enferrujados e pichações nas paredes. Não parecia o escritório de um bilionário. Parecia um local de desova. Lucas parou a bicicleta, ofegante, suado, com o uniforme de garçom amarrotado. Não havia seguranças.
Não havia carros de luxo, apenas silêncio e escuridão. Eu sou um idiota, pensou Lucas. Ele estava prestes a dar meia volta quando uma pequena porta lateral no grande portão de ferro se abriu com um rangido agudo. Uma luz amarela fraca vazou de dentro, ninguém saiu. A porta apenas ficou entreaberta, um convite para a boca do lobo. Lucas desceu da bicicleta, trancou-a num poste, um hábito inútil naquela região, ele sabia, e caminhou até a entrada. Ele empurrou a porta. O interior era vasto e estava na penumbra. Pilhas de caixotes, máquinas velhas cobertas com lonas. No centro do galpão havia uma única mesa, iluminada por uma luminária de teto pendurada por um fio. Sentado à mesa, de costas para a entrada, estava um homem. Lucas reconheceu a silhueta. Era Silas Von. Mas ele não estava usando o terno de linho. Ele estava de mangas de camisa, com suspensórios, e parecia estar montando algo complexo, como um relógio ou uma bomba, com pequenas ferramentas. Lucas engoliu em seco e deu um passo à frente, o som de seu sapato ecoando no concreto. "Senhor Von", chamou Lucas, sua voz tremendo um pouco. O bilionário não se virou. Ele continuou trabalhando, sua voz ecoando no galpão vazio, calma e assustadora. "Você está 5 minutos adiantado, Lucas. A pontualidade é a virtude dos reis e o dever dos servos. Qual dos dois você veio ser hoje?" Silas girou na cadeira lentamente. Em sua mão, ele segurava não um relógio, mas uma arma antiga, desmontada, que ele estava limpando. Ele apontou o cano vazio para Lucas e sorriu. "Porque se você veio reclamar da gorjeta, a porta é serventia da casa. Mas se veio entender o porquê do zero, então puxe aquela cadeira. O teste acabou de começar." A peça metálica da arma clicou no lugar com um som seco, ecoando na vastidão do galpão silencioso. Lucas não recuou. Seus olhos estavam fixos nas mãos de Silas Von, que montavam o revólver antigo com a destreza de um cirurgião, mas sua mente estava no quarto úmido, onde sua filha dormia com dificuldade para respirar. "Eu não vim aqui para brincar de polícia e ladrão, Sr. Von", disse Lucas, sua voz ganhando uma firmeza que surpreendeu até a ele mesmo. "Eu vim aqui porque o senhor deixou um bilhete dizendo que havia valor na troca. Eu lhe dei o melhor serviço da minha vida. Eu lhe dei minha dignidade quando o senhor me deu 0. Agora eu quero saber, o que o senhor tem para mim que vale o risco de deixar minha filha sozinha?" Silas parou. Ele pousou a arma montada sobre a mesa, ao lado de uma flanela suja de óleo. Ele olhou para Lucas e, pela primeira vez, o olhar de gelo do bilionário derreteu, revelando uma exaustão profunda, quase mortal. "Você tem coragem, garoto. A maioria teria fugido ao ver a arma. A maioria teria pego o dólar e me xingado. Mas você veio." Silas abriu uma gaveta da mesa de metal e tirou um maço de notas. Eram dólares. Notas de 100. Um tijolo de dinheiro que, numa estimativa rápida, valia R$ 50.000. Ele jogou o dinheiro na frente de Lucas. "Aqui está, o pagamento pelo seu serviço. É muito mais do que a gorjeta que você esperava. Pegue e vá embora. Pague o aluguel, compre a bombinha da sua filha, compre uma casa nova. A porta está aberta." Lucas olhou para o dinheiro. Seu coração disparou. Aquilo resolveria todos os seus problemas imediatos. Ele estendeu a mão, os dedos roçando o papel. Mas então, ele parou. Ele olhou para Silas. Havia algo errado. O olhar do bilionário não era de generosidade, era de teste. Era o olhar de quem espera a decepção. Lucas lembrou-se do bilhete. O valor não está no papel. Ele lembrou-se de como Gomes, o gerente, o tratava como se ele fosse vendável. Se ele pegasse aquele dinheiro sem saber a origem, sem saber o custo, ele estaria confirmando que tinha um preço. Lucas retraiu a mão. "Não", disse ele. "Eu não sou mendigo, Sr. Von. E o senhor não me chamou aqui às 3 da manhã para fazer caridade. Se o senhor quisesse me dar dinheiro, teria deixado na mesa do restaurante. O senhor quer algo em troca. O que é?" Silas sorriu. Um sorriso genuíno, raro, que iluminou seu rosto cansado.
Excelente, sussurrou o bilionário. Você passou na primeira fase. Silas empurrou o dinheiro para o lado como se fosse lixo. Eu tenho um câncer terminal, Lucas. Tenho 6 meses, talvez menos. Tenho uma fortuna de bilhões, empresas, imóveis e nenhum herdeiro. Minha esposa se foi como a sua. E meus amigos e sócios são urubus esperando eu cair para devorar meu legado. Ele se levantou, caminhando com dificuldade, apoiando-se na mesa. Eu não estou procurando um funcionário, estou procurando um sucessor. Alguém que entenda que servir não é se rebaixar. Alguém que saiba o valor de $1 amassado. A revelação atingiu Lucas como um soco. Sucessor. Ele era um garçom. Isso é loucura, murmurou Lucas. Eu não sei nada sobre o seu mundo. Você sabe sobre pessoas, rebateu Silas. Você sabe sobre lealdade. Você sabe sobre sacrifício. O resto eu ensino. Silas caminhou até uma parede coberta por uma lona. Ele a puxou, revelando um painel de monitores de segurança de alta definição. Mas antes, há um último teste. Um teste de justiça. As telas mostravam o interior do restaurante Le Chateau, mas não eram imagens gravadas, eram ao vivo. E mostravam o gerente, Sr. Gomes, no escritório, abrindo o cofre do restaurante e colocando maços de dinheiro dentro de sua própria mochila. Gomes está me roubando há 5 anos, disse Silas. Eu sei. Eu deixei acontecer para ver até onde ele iria. Mas hoje, ele cruzou a linha. Ele alterou os registros para culpar os garçons pelos desfalques, inclusive você. Silas entregou um telefone celular para Lucas. Neste telefone tem um aplicativo conectado à polícia e à auditoria fiscal. Se você apertar o botão vermelho, a polícia invade o restaurante agora. Gomes será preso, sua vida será destruída e você terá sua vingança pela humilhação de hoje. Ele vai perder tudo: família, emprego, liberdade. Silas olhou nos olhos de Lucas. Aperte o botão, Lucas. Vingue-se. É o que qualquer homem faria. Lucas segurou o telefone. Ele viu Gomes na tela. Lembrou-se das humilhações, dos gritos, das gorjetas roubadas. O dedo dele pairou sobre o botão vermelho. Seria doce, seria justo. Mas então ele pensou na filha de Gomes, que às vezes ia ao restaurante esperar o pai. Ele pensou em como o ódio é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. Eu não sou o juiz dele, disse Lucas, devolvendo o celular para Silas. Se ele está roubando, o senhor deve demiti-lo ou chamar a polícia pelos meios legais. Mas eu não vou destruir a vida de um homem por vingança pessoal. Isso não vai curar a asma da minha filha. Silas pegou o telefone, os olhos brilhando de aprovação. Você é melhor do que eu, garoto. Muito melhor. Silas estava prestes a dizer algo, a revelar o verdadeiro plano, quando um estrondo veio do portão principal do galpão. Não foi o vento, foi metal sendo cortado. Silas olhou para os monitores de segurança externa. 3 carros pretos tinham parado lá fora. Homens encapuzados estavam cortando o cadeado com um alicate hidráulico. Eles nos acharam, disse Silas, sua voz perdendo a calma filosófica e ganhando a urgência de um homem caçado. Quem? Perguntou Lucas, o pânico começando a subir. Não é a polícia, são os credores do meu sócio. Eles acham que eu guardo reservas de ouro aqui. Lucas, escute com atenção. Silas foi até a mesa e pegou a arma antiga, mas também pegou um pendrive prateado que estava escondido no cano da arma desmontada. Esqueça o dinheiro, esqueça o restaurante. Tudo o que importa está aqui. A senha é a data de hoje. O portão principal cedeu com um estrondo. Os faróis dos carros invadiram o galpão, cegando-os. Corra para os fundos, gritou Silas empurrando o pendrive na mão de Lucas. Se esconda, eles não sabem quem você é. Eu vou atrasá-los. O bilionário doente, armado apenas com um revólver antigo e sua coragem, caminhou em direção à luz para enfrentar os invasores, deixando o garçom com a chave de um império na mão e uma escolha impossível: fugir para salvar a própria vida ou ficar e lutar por um homem que acabara de conhecer.
O estrondo dos pneus cantando no concreto do galpão e o bater das portas dos carros invasores ecoaram nas costas de Lucas, enquanto ele corria em direção à saída de emergência dos fundos. A cada passo, o peso do pendrive em seu bolso parecia aumentar, uma âncora de responsabilidade que o puxava para o chão. Ele pensou em Alice, dormindo sozinha e vulnerável. Se ele morresse ali, ela seria órfã. O instinto de sobrevivência gritava para ele pular a janela quebrada e desaparecer na noite, deixando Silas para trás. Afinal, era um velho moribundo contra uma gangue. O destino já parecia selado. Mas então, a voz de Silas ecoou em sua mente. O valor está na troca. Aquele homem lhe dera uma chance quando o mundo lhe dera as costas. Deixá-lo morrer sozinho não era apenas covardia. Era o tipo de falência moral que Lucas jurou jamais cometer. Ele parou, derrapando na poeira. Ele olhou para o celular que ainda segurava, aquele com o botão vermelho conectado à polícia. Ele olhou para o pendrive e tomou uma decisão que nenhum MBA ensina. Lucas deu meia volta e correu, não para a saída, mas para o centro do perigo, de volta para a luz dos faróis, onde Silas estava parado, segurando sua arma velha com mãos trêmulas diante de 5 homens armados com fuzis. "Largue a arma, vovô, ou a gente te transforma em peneira", gritou o líder dos invasores, um homem com uma cicatriz no rosto e terno barato. Silas não baixou o revólver, mas sabia que tinha apenas 6 balas contra 5 armas automáticas. Era o fim. Ele fechou os olhos, pronto para o impacto. Mas então, uma voz surgiu das sombras, amplificada pela acústica do galpão. "Se atirarem nele, o dinheiro desaparece para sempre." Lucas saiu de trás de uma pilha de caixotes, segurando o celular no alto com uma mão e o pendrive na outra, visível sob a luz. Os bandidos giraram as armas para ele. Silas arregalou os olhos. "Lucas, seu idiota, eu mandei você fugir." "Eu não sou bom em seguir ordens de quem não paga a conta, chefe", respondeu Lucas com um sorriso nervoso, mas desafiador. Ele olhou para o líder da gangue. "Vocês querem o ouro? O ouro não existe. Ouro é pesado, difícil de transportar. A fortuna do Silas está aqui." Ele balançou o pendrive. Criptomoedas, títulos ao portador, bilhões. E adivinhem, eu acabei de configurar uma transferência automática. Se eu não digitar um código de cancelamento no meu celular a cada 2 minutos, todo o dinheiro vai para uma conta de doação da Cruz Vermelha. Era um blefe monumental. O pendrive continha apenas documentos e senhas, não um programa de homem morto. Mas os bandidos não sabiam disso. A ganância é burra. O líder hesitou. "Você tá mentindo, moleque." Lucas deu de ombros e colocou o dedo sobre a tela do celular, bem em cima do botão vermelho do aplicativo de segurança que Silas lhe mostrara. "Quer pagar para ver? Eu posso doar tudo agora ou posso chamar a polícia. Ou vocês podem ir embora e eu transfiro 10% para vocês amanhã." O líder olhou para o pendrive, depois para Silas, depois para Lucas. A dúvida paralisou o gatilho. 10% de bilhões era muito dinheiro. "Como eu sei que você vai pagar?" perguntou o bandido. "Porque eu sou um garçom", disse Lucas. "E garçons sempre entregam o pedido." O silêncio tenso durou 10 segundos. O tempo suficiente para que o som que Lucas realmente esperava começasse a ser ouvido ao longe. Sirenes. Não uma, mas várias. Lucas não tinha apenas blefado. Ele tinha apertado o botão de emergência do aplicativo assim que decidiu voltar. A polícia estava a 2 minutos dali. Os bandidos ouviram. "É uma armadilha." "Mata eles!" gritou um dos capangas. Mas o líder, vendo as luzes azuis refletirem nas janelas altas do galpão, escolheu a liberdade em vez da vingança. "Vaza! Vaza agora!" Eles correram para os carros, cantando pneus em uma retirada desesperada, deixando Silas e Lucas sozinhos na poeira que baixava. Silas soltou o revólver, que caiu com um baque metálico e desabou na cadeira, a adrenalina drenando de seu corpo doente. Lucas correu até ele. "Você está bem?"
Silas olhou para o rapaz, os olhos brilhando com uma mistura de choque e orgulho paternal. Você é louco, Lucas, completamente louco. Você blefou com a máfia usando um pendrive e um aplicativo de denúncia fiscal. Lucas riu, tremendo. Aprendi com o melhor. O Senhor disse que o valor está na troca. Eu troquei o risco pela sua vida. A chegada da polícia garantiu a segurança, mas a verdadeira jornada começou no dia seguinte. Silas foi hospitalizado para iniciar um tratamento paliativo agressivo, ganhando tempo. Durante os 6 meses seguintes, o quarto do hospital virou uma sala de aula. Silas ensinou a Lucas tudo o que sabia: como ler um balanço, como negociar um contrato, como identificar um mentiroso pelo aperto de mão. E Lucas ensinou a Silas o que ele tinha esquecido: como comer um sanduíche de mortadela rindo, como assistir desenho animado com Alice, que agora visitava o vovô Silas todos os dias, e como perdoar a si mesmo. A asma de Alice foi tratada com os melhores médicos. Eles mudaram para uma casa confortável, mas não uma mansão. Lucas não queria perder a essência. No dia em que Silas faleceu, ele partiu segurando a mão de Lucas, em paz, sabendo que seu legado não seria devorado por urubus, mas cuidado por um leão. A leitura do testamento foi um choque para a cidade. O restaurante Le Chateau e todas as participações na Holding Von foram deixados para Lucas Mendes, o único homem que me serviu água quando eu tinha sede. E para o gerente Gomes, Silas deixou um envelope. Dentro, havia a nota fiscal daquela noite com o 0 na gorjeta e uma carta de demissão por justa causa, anexada às provas de roubo que a auditoria, acionada por Lucas, agora o novo dono, confirmou. Gomes foi preso e sua arrogância tornou-se sua cela. 1 ano depois, o Le Chateau reabriu sob nova direção. O nome mudou para a Mesa de Alice. Não havia mais área VIP. A comida era de alta gastronomia, mas o preço era justo. E havia um programa de alimentação para moradores de rua nos fundos, com a mesma comida servida no salão. Na noite de inauguração, Lucas estava lá, vestindo um terno bem cortado, mas servindo mesas. Ele nunca deixou de servir. Um cliente novo, um empresário rico e impaciente, estalou os dedos para ele. "Ei, garçom, traz meu vinho rápido." Lucas sorriu, foi até a mesa e serviu o vinho com perfeição. O empresário não deixou gorjeta. Lucas apenas recolheu a nota, guardou no bolso e olhou para uma foto de Silas pendurada atrás do caixa. Ele sabia que aquele empresário era pobre, muito pobre. Ele só tinha dinheiro. Lucas foi para casa, beijou a testa de Alice, que dormia sem tossir, e agradeceu. Ele tinha aprendido que a verdadeira gorjeta da vida não é o dinheiro que você recebe, mas a pessoa em quem você se transforma enquanto serve. E Lucas, o garçom que virou bilionário, era o homem mais rico do mundo, porque ele sabia que no final das contas, a conta sempre fecha para quem tem o coração no lugar certo.